Opa, tudo bem? Aqui é o Rodrigo. Você sabia que o medo de falar em público é um dos principais medos da humanidade? E isso também atrapalha a maioria das pessoas que acabam de ser promovida a líder ou gestor? Pois é, se você quer se tornar um líder referência na sua empresa ou no seu trabalho, você precisa melhorar a maneira com a qual você se apresenta, principalmente perdendo o medo de falar em público. O que acontece é, todo mundo tem medo de ser colocado à prova, de ter a reputação colocada à prova. E toda vez que nos encontramos no desafio de falar em público, a nossa reputação ela é colocada em xeque. Porque o sentimento de julgamento é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça. E aí isso pode virar um medo e até às vezes uma fobia. Existe até um nome específico para uma fobia de falar em público, que é bem diferente de medo. A maioria das pessoas o que mais tem é medo. Tem aquele suador, começa a tremer, fica desconfortável com muita gente assistindo. Então hoje eu vou dar 4 dicas de como você reduzir esse medo e você melhorar a sua performance numa apresentação. Seja numa apresentação comercial, numa apresentação para sua equipe ou numa apresentação para dentro da sua empresa. Legal? A primeira coisa que a gente precisa começar a analisar é, toda vez que você for fazer uma apresentação, já está pré-estabelecido que você é a autoridade naquele assunto. E a autoridade significa que você é a pessoa que conhece daquele assunto naquele momento. Ou seja, aquele sentimento que a gente tem de medo, você pode começar a combatê-lo pensando que você é a pessoa que mais conhece daquele assunto que vai fazer aquela apresentação. Se não fosse, você não seria escolhido para aquilo, ou você não seria convidado para fazer aquela apresentação. E mesmo que seja numa reunião comercial, onde muitas vezes a gente precisa ir, porque afinal de contas você acabou de ser promovido, ou você está querendo uma promoção, você está fazendo atividades diferentes, mas você já é capaz e você conhece daquele assunto para você ir lá apresentar. Então sim, você, primeiro de tudo, conhece do assunto. Segundo ponto, dificilmente você não se preparou, ou seja, você conhece do assunto, você se preparou para fazer aquela apresentação. E outra coisa, na maioria das vezes, as pessoas que você vai, para quem você vai fazer a apresentação, elas não conhecem do assunto ou conhecem de uma maneira mais geral. Aí você pode até falar assim, Rodrigo, mas eu vou fazer uma apresentação num congresso onde todo mundo conhece daquele assunto. Ok, todo mundo pode conhecer do assunto que você vai falar. Porém, o material que você vai apresentar, as ideias que você vai colocar, a linha de raciocínio que você vai apresentar, ela sim é única. E você é autoridade naquela linha de raciocínio, naquela pesquisa. Você foi o que mais se preparou para aquilo comparado com toda a audiência, com toda a plateia. Dificilmente alguém vai seguir e vai pensar na mesma coisa que você pensou, ou vai conseguir discutir exatamente o estudo de caso que você preparou, ou tecnicamente trazer os mesmos exemplos que você vai trazer para aquela apresentação. E isso serve para uma apresentação comercial, para uma apresentação de equipe, ou aquelas que normalmente deixam a gente mais nervoso que uma apresentação, por exemplo, para a diretoria ou para outros departamentos. Então, você sim é a autoridade máxima naquele assunto, naquele momento. E isso, você tendo conhecimento e pensando nisso antes, vai começar a enfrentar e diminuir aquele medo, aquele receio de falar para muita gente. Beleza? A segunda dica é: tente, na medida do possível, conhecer a sua audiência. E quando eu digo conhecer a sua audiência, eu estou falando de 3 pontos básicos. Primeiro de tudo, quem que é? Para quem que eu vou falar? Vai ser para cliente? Vai ser para os meus pares? Vai ser para a minha empresa? Tá. Mas isso é fácil, Rodrigo. É óbvio, se eu vou para uma reunião comercial, é para o cliente. Se eu vou fazer para a diretoria, é para os meus diretores. Se eu vou fazer para a minha equipe, é só para a minha equipe. Beleza. Será que não pode variar nunca? Eu vou dar um exemplo. Supondo que você tenha uma reunião no cliente.
e você precisa apresentar ou um resultado, ou você precisa apresentar, seja uma reunião comercial, enfim. E aí você é convidado, você vai lá, fala com uma pessoa ao telefone e vai para essa reunião. Aí chega lá, tem 5. E aí, você realmente se preparou e conheceu quem estava lá? Quem que era a audiência? Algumas vezes não vem no convite do e-mail ou a pessoa não coloca, mas assim, você sempre vai ter um contato para ligar. E aí você pega o telefone, conversa com a pessoa que você agendou a reunião, fala, legal, para quem é a apresentação? Ah, vai ser para fulano, ciclano, beltrano, ou vai ser para mim, para o meu gerente e para o diretor da área. Legal, vão ser só esses 3? Porque eu estou pensando em preparar um material bem direcionado. Simples, você vai conhecer a sua audiência. No caso para a sua equipe, dificilmente vai aparecer outras pessoas, eu concordo. Agora, para uma reunião da empresa, é legal você vai conhecer quem na empresa pode aparecer. Se for para a diretoria, mas são só os diretores que eu conheço, que eu estou acostumado a lidar, é o diretor de alguma área. E a partir do momento que você conhece quem são as pessoas, você entra num tópico que é quais então serão as possíveis expectativas dessa minha audiência. Por exemplo, numa reunião comercial, se vão estar um analista, um gerente, um diretor, qual a expectativa dessa reunião comercial? O que eles querem? Rodrigo, como é que eu faço para captar isso? No momento do agendamento. Procure não agendar uma reunião só por e-mail. Tente ligar, conversar. E você vai extraindo qual que é a necessidade principal daquele grupo. Legal, tem algumas preocupações que eu possa trazer já algumas soluções de antemão. E você vai anotando tudo. Então, qual que são as expectativas em relação àquela apresentação? Se é uma apresentação para dentro da empresa, o que essa minha audiência quer com essa apresentação? Agendaram uma apresentação de resultados. Tá bom, mas é só para ver resultado? Dificilmente. Se estão pedindo para você apresentar, eles não querem só olhar número. Eles querem uma visão um pouco mais ampla, alguns detalhes, ou não. E aí, como é que você descobre isso? Conversando com as pessoas envolvidas, ou principalmente quem solicitou a reunião, quem solicitou a apresentação. Essa é a pessoa mais indicada para falar para você o que ela quer ver e por que ela convidou outras pessoas e o que motivou ela a convidar a outras pessoas. E ela vai te explicar. Falou, Rodrigo, eu convidei, vai estar o nosso presidente, vai estar o diretor da área X, da área Y. Legal. E, qual que é a ideia de chamar esses diretores? A ideia é chamar porque a gente precisa que eles alinhem determinado assunto. Legal. Então você vai entendendo qual que é a expectativa dessa sua audiência. Se é para sua equipe, é interessante, você que vai agendar, dificilmente sua equipe vai agendar uma reunião com você, mas você precisa pensar, legal, eu vou marcar essa reunião. Será que não é interessante durante a reunião eu perguntar para eles qual que é a expectativa deles? Entendeu? No caso de uma reunião com a equipe, não dá para você fazer previamente. Ou você pode perguntar a expectativa, se você está nervoso, se é um assunto que você está desconfortável, que se pode te dar medo, conversa antes com a equipe, de maneira individual ou não. Mas é importante você saber quem é a sua audiência e quais são as expectativas da sua audiência. E o terceiro ponto a respeito de conhecer as pessoas que você vai falar é qual é o ponto em comum, qual que é a dor específica que a sua apresentação vai resolver. E é um pouco diferente da expectativa. Por exemplo, eu fui numa reunião e existia uma expectativa que era, eu quero que você me fale do determinado serviço de vocês. Eu falei, ok. Mas quando chegou lá, eu percebi que a principal dor do cliente era prazo. Ou seja, não adiantava eu falar muito a respeito do meu histórico, ou de quanto eu conhecia. Se eu montasse uma apresentação focada só nisso, eu não ia abordar o tema principal, que era a capacidade de eu executar aquele trabalho e eu conseguir fazer no prazo que ele precisa. E como que eu ia fazer para entregar no prazo que aquele cliente precisava. Ou seja, a dor principal ali era prazo. Já estava implícito que eu era a autoridade, eu já sabia quem eram as pessoas envolvidas, quem estaria na apresentação ou na reunião,
E eu também já sabia qual que era a expectativa, porque eu já tinha perguntado. Mas aí quando chegou na hora, eu percebi que a dor principal era prazo. Ou seja, eu foquei toda a minha conversa, eu conduzi toda a reunião focando no prazo. E quando você consegue fazer essa análise previamente de você pensar que você é autoridade, você conhecer sua audiência de maneira completa, você vai se tranquilizar, vai diminuir o medo de você falar em público. E aí a gente entra no terceiro item, na terceira dica, que é estruture bem a sua apresentação. Quando eu digo estruturar, vai depender muito do objetivo dela, do conteúdo, eu entendo. Vai depender de ferramenta, da sua habilidade. Mas aqui eu tenho 3 dicas bem simples a respeito de como você estruturar o que você precisa passar. Não adianta você, primeiro de tudo, não adianta você tentar decorar um texto enorme para chegar lá na frente de todo mundo e você falar tudo. Não tem como. Eu confesso que eu já tentei fazer isso várias vezes. Eu sou bom de memória, eu tenho uma memória boa, mas quando eu tento decorar alguma coisa, não sai legal. A chance de você gaguejar, de você tremer é muito maior. A chance de você, durante a apresentação, ter um pico de nervoso porque você está tentando lembrar alguma coisa e não conseguir também é muito grande. Então, dentro dessa dica de estruturar a sua apresentação, o primeiro item que eu falaria para você é, ao invés de decorar, crie bullets com os principais assuntos para você estudar. Porque aí você vai seguir uma sequência lógica e você vai lembrar dos assuntos à medida que você for discorrendo sobre o assunto. E você vai, como você vai ter estudado previamente, você não precisa decorar. No momento você vê um bullet na apresentação, ou um slide, ou algum gráfico, e você discorre sobre aquele assunto. Então, não decore, crie uma sequência lógica. Isso também serve até para a ferramenta em si. Se você vai utilizar um PowerPoint, você colocar slide com um monte de texto, a sua audiência vai enxergar aquilo como russo, vai enxergar com um monte de código. Ela não vai ler aquilo e aquilo vai se tornar chato. E você não vai ler um slide na frente da sua audiência. Você pode até começar a ler e falar, então, gente, para você lembrar, mas eu não aconselho você poluir com muitos textos e muitas informações do slide. Palavras-chave, em sequenciamento, um gráfico simples, ajuda você a se manter no foco, você lembrar do assunto e não vai chatear a sua audiência, vamos falar assim. E continuando, nessa terceira dica de como estruturar a sua apresentação, eu falaria da questão da poluição. Não polua a apresentação, ok? O terceiro item seria guarde pontos-chave da sua apresentação para você destacar. O que eu quero dizer com isso? Se você tem alguma parte da apresentação que você acredita que vai resolver aquela dor, ser um ponto, uma expectativa da sua audiência, e você conhece bem, guarda esse assunto para o momento que você perceba que é o momento de colocar aquilo. Estruture já a sua apresentação pensando nisso. Putz, de toda uma apresentação existe um ponto-chave. E quando você destaca de uma maneira legal esse ponto-chave, você traz de volta a sua audiência. Se em algum momento você está se perdendo, ou a audiência, você percebe que eles estão meio dispersos, ou com aquela cara meio de... E aí também é um outro momento que é comum a gente começar a ficar mais nervoso que o comum, você coloca pontos-chaves. Você traz aquela cerejinha do bolo naquele momento, que é uma coisa que você conhece bem e algo que você sabe que vai trazer atenção novamente para você e você vai se equilibrar emocionalmente, porque você conhece bem daquele ponto. E você tem que ser, esses pontos-chave, você tem que ter a possibilidade de incluir ele em qualquer momento da apresentação, em qualquer momento da sua reunião, ok? E aí nós entramos para a quarta dica, que é, muitas vezes a gente fica muito nervoso, a gente tem medo de uma apresentação, de uma reunião, porque a gente coloca muito foco na gente. Porque a gente se preocupa que eu tenho que falar todas aquelas informações, eu tenho que
decorar tudo, eu tenho que lembrar daquele ponto que é muito importante, eu tenho que passar aquela informação. Se vocês analisarem, eu falei aqui no mínimo fácil 4 eus. Ou seja, o foco inteiro está em mim. Só que na verdade, quando você vai fazer uma apresentação, o foco está na sua audiência. O foco está nas pessoas para quem você vai falar. O foco não está em você. E aí você até muda uma chavinha falando assim, pô, mas eu tenho que falar para eles. Tá, se eu tenho que falar para eles, você não é um mero passador de slides. Você não é um mero decorador de texto para passar lá na frente. Porque se assim fosse, era só passar você montava a apresentação, enchia com todas as informações e passava. Você não precisava ir lá apresentar novamente. Você está lá com uma ferramenta, uma ponte entre a sua audiência, que é mais importante que você, e o conteúdo. Você é o elo entre esses dois pontos. Então o seu papel ali é de intermediar quem está te ouvindo com o material, não passar o material. E é uma visão que tira você de foco e diminui a carga e a pressão que você sente antes de começar uma reunião ou antes de fazer uma apresentação. E aí, para fazer essa ponte, para você conseguir fazer essa ponte de maneira efetiva entre o conteúdo e a sua audiência, você precisa se conectar com ela. E isso é uma habilidade para um líder referência, um líder que tem... Isso é uma habilidade muito legal. E como que você faz para você se conectar? Se você percebe que você é o elo entre o seu conteúdo e a sua audiência, quanto mais você perceber como eles estão se portando em relação ao seu conteúdo, mais você consegue se adaptar. Ou seja, mais conectado você vai estar com a sua audiência. Você vai sentir eles, você vai perceber para onde eles estão olhando, o que você está vendo que eles estão fazendo. Isso você vai se alimentando e você vai percebendo se você precisa focar mais na parte técnica, se você precisa quebrar o gelo, contando uma história ou algum caso. E isso vai fazer você se conectar com a sua audiência. E no final das contas, é o que importa, a sua conexão com quem está te ouvindo. Mas os 4 pontos eles são muito importantes para prevenir e para diminuir aquele medo que você tem de falar em público. Eu lembro uma vez que eu fui num cliente grande, e era uma reunião de kickoff. Eu já estava muito acostumado com reunião de kickoff, que era sempre basicamente 4, 5 pessoas envolvidas. Era um diretor industrial, o gerente da engenharia e manutenção, o gerente da contabilidade e uma pessoa mais do dia a dia ali do foco. Podia ser um analista de materiais, um encarregado da produção. E era sempre mais ou menos essas 4 figuras que eram convidados que participavam da reunião. E essa reunião de kickoff basicamente era sentar, era uma reunião mesmo, não era uma apresentação. Então às vezes você até pode pensar, mas falar em público, se tem mais de algumas pessoas, eu já considero falar em público. Mas não era uma apresentação em si. Eu demorei pra caramba pra chegar, tava interditada a rua, a Sabesp tava fazendo obra, eu tive que dar a volta. E como eu não sabia que tava... Eu me programei pra chegar antes, mas como eu tava interditada a rua, e a rua inteira é a fábrica do cliente, eu tive que dar uma volta enorme. Acabei me atrasando uns 10, 15 minutos. E aí até eu estacionar o carro, estacionei na rua, porque não podia entrar com o carro no cliente. Eu cheguei na portaria, fui recebido, e a pessoa que me recebeu falou assim, eu perguntei, nós vamos para sala tal, eu já conhecia o site, e eu falei, nós vamos para sala tal? E a pessoa falou assim para mim, não, o gerente da contabilidade tá no auditório. Eu falei, tá bom. E eu falei, de repente ele está lá resolvendo alguma coisa, está em alguma apresentação que está acontecendo, eu vou me encontrar com ele e nós vamos para a reunião de kickoff, a reunião de trabalho. E assim, me encaminhei, e quando a pessoa me chegou, abriu o auditório, eu olhei, o auditório estava lotado. E quando eu digo lotado, tinham mais de 70 pessoas no auditório. Eu digo que serão mais de 70 porque eu basicamente... Depois bati o olho, vi mais ou menos a quantidade de fileira e contei mais ou menos quantas fileiras tinha, fiz uma multiplicação de cabeça para saber quantas pessoas eram. E aí veio o gerente e falou assim, cara, você tá bem?
Porque eu bati o olho e falei, nossa, mas o que está acontecendo aqui? Porque eu não sabia, na verdade eu me assustei, porque eu não sabia o que estava acontecendo, me convidaram para entrar. Eu falei, e a pessoa falou assim, não, tudo bem fazer a apresentação aqui? Aí eu, tudo bem, tranquilo. Falei, você quer alguma coisa, uma água? Eu falei, não, eu só vou tirar minha mochila, colocar meu computador, eu vou até o toalete, vou tomar uma água e já venho para fazer a apresentação. Fui até o banheiro, lavei a mão, lavei o rosto, voltei para a apresentação. Depois eu comecei a entender. Eles marcaram a reunião de kickoff e convidaram todos os responsáveis de todas as áreas da fábrica. Isso eu falo encarregado, supervisor, gerente, qualquer nome que você imaginar, qualquer cargo estava lá. Eles só não pararam a produção, porque não fazia sentido e também não caberia no auditório. Mas as pessoas-chave de todas as áreas da empresa, de todos os setores, estavam lá para eu fazer uma apresentação. E aí, o que você faria numa situação dessa? Você faria a apresentação, congelaria de medo, você travaria, você fingiria uma dor de barriga. Eu, como já estava acostumado a falar com bastante gente e, principalmente, eu sempre vou preparado para uma reunião. Se é uma reunião com pessoas que eu não conheço, eu sempre vou preparado. E quando eu digo preparado, eu levo um material de apresentação, eu estruturo minhas ideias, eu sei o que eu vou falar, ou seja, diminui o meu medo. Nessa reunião especificamente, não estava previsto eu passar nenhuma apresentação, mas eu sempre deixo pronta. Porque se caso alguém me pede, eu já tenho pronto. Mas eu até prefiro que não faça, porque como uma reunião de kickoff, no caso, não é uma reunião muito longa. Então eu vou e deixo pronto ali. Se caso alguém peça, você tem alguma coisa para mostrar? Eu falo, tenho. Como eu sou bem preparado, eu cheguei para aquele auditório de mais de 70 pessoas. Cheguei no púlpito, conectei já estava rolando uma apresentação, que era o gerente... Eu acho que era o gerente de materiais, ele já estava fazendo uma apresentação, falando um pouco da empresa, que ele ia fazer uma apresentação para mim, para minha equipe. Diga-se de passagem, só foi eu e mais um analista meu, porque eu não esperava, que eu precisava levar toda a equipe. Na verdade, nunca precisei levar toda a equipe para uma reunião de kickoff. E aí foi feita a apresentação de uma maneira muito breve da empresa. Eu levantei, abri meu computador e fiz a apresentação para mais de 70 pessoas. Devia ter umas 78, 75 pessoas mais ou menos, que depois eu recebi a lista de confirmação. Com o nome e os e-mails para passar as informações que eu precisava passar. E aí eu conectei o computador, fiz a minha apresentação de uma maneira bem tranquila, porque eu já conhecia todo o assunto, eu já tinha estruturado as minhas ideias. A apresentação foi extremamente tranquila. A minha audiência, no caso, eu não conhecia. Eu tive que conhecer na hora, saber quem era, o que eles esperavam, o que eles precisavam de informação a respeito do trabalho, e assim eu fiz a apresentação. Então, a importância de você se preparar, pensar que você é autoridade naquele assunto, que você se preparou, que você estudou, você conhecer a sua audiência previamente, você estruturar as suas ideias e a sua apresentação de uma maneira clara e objetiva, você entender que quem está ali na sua frente é muito mais importante que você, e que seu conteúdo, e você a ponte entre o seu conteúdo e a sua audiência, vai fazer toda a diferença para você se expressar melhor, você reduzir ou até mesmo perder esse medo de falar em público. E aí eu vou dar uma dica a mais para você. Na verdade, 2 dicas extras que também causam medo nas pessoas durante uma apresentação ou antes ou depois. Depois não, né? Mas depois você fica preocupado de como que foi o resultado. E eu vou explicar o porquê. A primeira dica extra procure passar de maneira mais ampla aquela informação que você precisa passar. Se você está fazendo uma reunião de comercial, procure passar de várias visões diferentes aquele assunto. Enriqueça o que você está passando para sua audiência. Traga bastante exemplos, traga situações. Se você não tem, estude o seu cliente, estude a sua audiência e perceba o que você pode agregar a mais do que aquele conhecimento que você montou. A gente tem o costume de montar a apresentação, é isso que eu vou falar. Mas o que mais eu posso passar? Enriqueça. E uma maneira que eu sempre trago de você enriquecer a experiência em quem está te ouvindo é você diversificar o vocabulário. Você trazer palavras que completem
a experiência na cabeça dela. E quais são essas palavras, né? Que tipo de palavras que faz isso, Rodrigo? Eu costumo chamar que é o VAC. São palavras visuais, auditivas e sinestésicas. Parece meio confuso, mas perceba se você usa muitas palavras, por exemplo, visual. Veja, olhe, imaginem, a imagem que eu estou desenhando. Inclui também palavras do tipo auditivas, que relembrem e remetem a sons. Falar, vocês estão me ouvindo, vocês conseguem sentir, bateu o sininho aí. Pô, e aí, gente? Como é que tá pra vocês? Alguma ideia? Algum sininho bateu? E também sinestésicas, do sentido do sentir. Falar, vocês estão sentindo mais ou menos aonde a gente vai chegar? Vocês conseguiram visualizar? Essa história entrou bem, essa informação, ela soou bem para vocês? Quando você usa esses 3 tipos de linguagem, esses 3 tipos de palavras, você enriquece a experiência na cabeça da sua audiência. Ou seja, você se conecta mais com elas. Por quê? Quando eu gero uma experiência maior na minha audiência, automaticamente eu já estou me conectando com elas. Automaticamente eu estou passando uma imagem de referência para elas. Entende? Então procure sempre enriquecer a sua fala, a sua palavra com exemplos e, nesses exemplos, utilizar as palavras visuais, auditivas e sinestésicas. Na medida do possível, é claro. Legal? A segunda dica extra, eu acho que é a mais legal em termos de você enfrentar, para quem ainda considera que falar para muitas pessoas é enfrentar o medo de falar em público. Normalmente a gente coloca nessa cabeça imaginando o pior cenário. E o pior cenário normalmente é alguém fazendo pergunta. E aí eu tenho uma historinha para contar a respeito de perguntas numa apresentação ou perguntas numa palestra ou numa reunião. A gente costuma classificar aquela pessoa que pergunta muito como... Tem gente que fala, putz, tinha um chato que vivia perguntando, ele perguntava tudo, ele questionava tudo. E aí eu vou trazer uma imagem diferente desse tipo de personagem, desse tipo de participante da sua reunião, da sua palestra. Não considere essa pessoa como chato. Por quê? Lembra, a sua audiência, o seu público, as pessoas para quem você está falando, é o mais importante daquele momento. E se tem alguém fazendo pergunta, eu costumo chamar de pessoas com necessidades especiais. Aquele cara, ele quer se conectar com você, ele quer se conectar com o assunto. E a maneira dele fazer isso é fazendo pergunta, é questionando, é fazendo aquele, mas eu vi em outro lugar. E aí, o que a gente faz? Você sabe o que a gente faz? A gente dá o que aquela pessoa precisa. E o que aquela pessoa precisa é atenção. Quando você estiver numa reunião ou numa apresentação e tiver alguém fazendo muita pergunta e questionando muito, dê o que ele precisa, a atenção. Se você dá a atenção que ele precisa, vai chegar uma hora que ele vai acalmar, ele vai parar de te perguntar. E se você quiser fazer mais ainda, se aquela pessoa fez uma pergunta, você responde de maneira educada e pergunta, foi legal para você? Ele vai falar sim ou não. Ele vai fazer outra pergunta. E você responde com toda a calma do mundo, com toda a tranquilidade. Entendo o seu ponto de vista, eu acho muito bacana você trazer isso porque enriquece a nossa discussão. E legal, parará. Legal? E para você matar o assunto de vez, quando você continuar no assunto, aquele cara que você, de necessidades especiais, não fez pergunta, e você perceber que alguma coisa que você falou pode casar com ele, você chama ele, pelo menos uma vez. E você então, ele fez 2 perguntas, você respondeu, e aí durante a apresentação você lembra, falou, e esse assunto aqui eu acho interessante por isso. Não é verdade, fulano? Você inclui ele, você traz ele para o seu lado. E ele vai falar, é legal, é verdade. Ele vai se sentir tão incluído, ele vai se sentir tão brother, seu xará, que ele não vai mais te desafiar. Ele não vai mais fazer aquelas perguntas apimentadas, vamos chamar assim, aquelas perguntinhas chatas que você considera como chata. Ele vai ficar tranquilo. Isso é tiro e queda. Quando você tiver um cara, uma pessoa que você considera como chato, fazendo pergunta, questionando, te enfrentando, dá atenção,
responde da melhor maneira possível e inclua ele futuramente durante a apresentação. Você pergunta para ele. Não é verdade, fulano? Será que isso aqui você também não viu? Faça isso e você vai ter uma reunião muito tranquila, uma apresentação muito tranquila. Beleza, gente? Bom, isso é para você melhorar a sua apresentação. Essas 4 dicas, mais essas 2 dicas extras, para você melhorar a sua apresentação, você diminuir e enfrentar o medo de falar em público e você se tornar um líder referência na sua empresa e na sua área. Legal, gente? Para você que quer continuar aprendendo mais como se desenvolver profissionalmente a respeito de comunicação e liderança, eu falo para você, curta esse vídeo, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e aqui, se inscreva aqui no canal do YouTube, beleza? Gente, obrigado, até o próximo vídeo. Abraço.